Paulo Marcelino dos Santos, filho de Damião Marcelino dos Santos e Maria Gomes dos Santos, nasceu no dia 5 de abril de 1943, na cidade de Santa Rita, Paraíba. O jovem Marcelino prestou serviço militar em 1963 no 15º Regimento de Infantaria Motorizada, sediado no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. Aprovado na seleção para o curso de formação de oficiais, Paulo Marcelino ingressou na Polícia Militar da Paraíba no dia 11 de março de 1965. O curso foi realizado na Escola de Formação de Oficiais da PM de Pernambuco, no quartel do Derby, e foi concluído no dia 2 de setembro de 1967, quando toda a turma foi declarada aspirante a oficial. Paulo Marcelino foi segundo-tenente em abril de 1968, primeiro-tenente em fevereiro de 1969 e capitão em março de 1971. Durante esse período, Marcelino prestou serviço no 2º Batalhão da Polícia Militar em Campina Grande, quando desenvolveu atividades operacionais, comandando companhias e exerceu funções administrativas como aprovisionador, tesoureiro e ajudante secretário. Na busca de novos conhecimentos aplicáveis às atividades policiais militares, Marcelino fez um curso de montagem e desmontagem de bombas e outro de controle de distúrbios civis, temas muito em moda na época. Esses cursos foram promovidos pela USAID e foram realizados na própria Polícia Militar. Em 1971, Marcelino viajou para os Estados Unidos, onde fez o curso geral de polícia, também promovido pela USAID, que era uma parte da Aliança para o Progresso. A partir de 1972, Paulo Marcelino passou a prestar serviço na capital, quando, entre outras funções, comandou a Companhia de Trânsito, a Companhia de Policiamento Ostensivo e foi subcomandante do Batalhão Especial, além de ter sido também tesoureiro-geral da PM e secretário-geral da corporação. Em 1976, Marcelino fez o curso de aperfeiçoamento de oficiais na Academia de Polícia Militar do Paudalho, em Pernambuco, e em dezembro de 1977 foi promovido ao posto de major. Nesse posto, Marcelino, em 1978, comandou o 3º Batalhão sediado em Patos, em um momento que havia necessidade de adoção de medidas disciplinares rigorosas, o que foi feito pelo comandante Marcelino. Em 1982, Marcelino comandou o 4º Batalhão sediado em Guarabira, onde deu prioridade às atividades operacionais. Promovido a tenente-coronel em agosto de 1982, Marcelino comandou o 2º Batalhão sediado em Campina Grande, de 1883 a 1884, em outro momento que exigia do comandante
um forte pulso disciplinar. Já com uma vasta experiência operacional e administrativa, Paulo Marcelino fez o curso superior de polícia em 1985 na Polícia Militar de Minas Gerais e ainda no posto de tenente-coronel, Marcelino comandou o 5º Batalhão sediado no Valentina Figueiredo de junho de 1986 a agosto de 1987. Promovido a coronel em agosto de 1987, Marcelino passou a prestar serviços no Estado-Maior da corporação. De junho a dezembro de 1988, ele exerceu a função de subcomandante-geral. No dia 5 de dezembro de 1988, Marcelino assumiu o comando da corporação, recebendo essa função do coronel Marden Alves da Costa, que era oficial do Exército. Comando de Paulo Marcelino. Paulo Marcelino teve um comando que teve uma duração de 28 meses. Entre os acontecimentos mais importantes registrados durante esse período, destacamos as ações relacionadas a aumento de efetivo, criação do sistema de ensino da corporação e fatos relacionados à disciplina. Passemos a narrar de forma breve alguns acontecimentos pertinentes a esses temas. Aumento de efetivo. No início de 1988, nos quadros da Polícia Militar, havia um claro de 1.187 soldados. Seguindo procedimentos adotados em comandos anteriores, foram realizados cursos de formação de soldados em todas as unidades da corporação. Dessa forma, durante esse comando, foram incluídos 946 novos soldados. No mesmo período, foram registradas 152 exclusões a pedido e 121 exclusões a bem da disciplina, o que totalizou uma evasão de 273 soldados, sem contar com as promoções e a passagem para a reserva. Ou seja, houve um aumento de aproximadamente 672 soldados, o que em muito reduziu a defasagem de efetivo nesse quadro. Registre-se, porém, que o efetivo previsto naquela época era de 4.128 soldados, o que estava muito abaixo do mínimo necessário. Ainda relacionado a esse tema, registramos que foi realizado um curso de formação de sargentos feminino em 1989 e um curso de formação de soldado feminino em 1990, o que deu maior visibilidade à presença da mulher na corporação. Foram as primeiras mulheres policiais militares formadas na Paraíba. Antes tínhamos 3 oficiais e 3 sargentos formadas fora do estado. A criação do sistema de ensino da corporação. Desde 1976 até 1988, todas as atividades relacionadas com a capacitação profissional de praças da corporação eram realizadas no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, CEFAP, sediado em um quartel no bairro de Marés. Com a crescente necessidade de aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos cursos
ali realizados, aquele quartel se tornou impróprio para abrigar esse serviço. No governo anterior, foi iniciado, no bairro de Mangabeira, a construção de um amplo e moderno quartel, que, em princípio, seria o Comando Geral da Polícia Militar. A alocação dos recursos no orçamento do Estado para essa obra ocorreu graças ao prestígio do Coronel Benedito Lima Júnior, que, na época, era o comandante da PM. No final de 1988, essa construção foi paralisada, pois os recursos a ela destinados não foram suficientes para a sua conclusão, o que era comum naquela época por conta da alta inflação. Tinha sido concluído um pavilhão e nos demais apenas estava levantada a estrutura de pré-moldados. No início de novembro daquele ano, o coronel Arnaldo da Silva Costa, assistente do comandante-geral, foi informado por um delegado da Polícia Civil que o coronel Geraldo Navarro, secretário de Segurança Pública, estava se articulando com a Suplan, que era o órgão responsável pelas obras do governo, que aquele imóvel fosse destinado àquela secretaria. Com essa informação, o coronel Arnaldo Costa recomendou ao capitão Ardenildo Moraes dos Santos, comandante do Cefap, que adotasse medidas para transferir aquela unidade, ou seja, o Cefap, para o quartel ainda em construção. Diante dessa recomendação, o capitão Ardenildo simulou uma instrução de operação de defesa interna e territorial e, com uma equipe de oficiais e 111 praças, na chuvosa noite de 9 de novembro de 1988, ocupou aquela instalação onde só existia um vigia. O coronel Marcelino e o capitão Ardenildo tiveram audiência com o governador, ocasião em que esses fatos foram relatados e o governador determinou que a CEPLAN formalizasse a entrega da obra à Polícia Militar. Teve início, então, a busca de formas para reiniciar a obra, o que foi feito por iniciativa da PM. Essas medidas tiveram um trâmite relativamente breve. Enquanto isso, era providenciada a aquisição do mobiliário indispensável ao funcionamento daquela unidade. A partir de então, todas as atividades do Cefap passaram a ser desenvolvidas nesse novo prédio, mesmo de forma precária até a sua estruturação. Depois dessa ocupação, que criava uma nova perspectiva para as atividades de ensino na corporação, o comandante-geral criou uma comissão para elaborar normas para a criação do sistema de ensino da Polícia Militar. A comissão foi formada pelo coronel Edinaldo Tavares Rufino e os capitães Ardenildo Moraes dos Santos, Armand Lucien Laroche, José Antônio dos Santos e Gilvan Fernandes. Dos trabalhos dessa comissão surgiram anteprojetos de lei e respectivos
regulamentos através de decretos e de normas internas que estabeleceram toda a sistemática de ensino na corporação. Como decorrência dessa legislação, foram criados a Diretoria de Ensino e o Centro de Ensino com todos os seus órgãos, o que resultou no aumento da previsão de efetivo da corporação. Ainda como parte dessas normas, foi criado o curso de formação de oficiais que desde 1965 era realizado em outros estados. A inauguração oficial do Centro de Ensino ocorreu no dia 3 de fevereiro de 1990, com a presença do governador Tarcísio de Miranda Buriti. Nessa nova fase da história da formação dos recursos humanos da corporação, a primeira turma do CFO, selecionada através de vestibular pela Universidade Federal da Paraíba, foi iniciada em março de 1991 e concluída em dezembro de 1993. Com a criação e instalação do sistema de ensino da Polícia Militar, a corporação passou a vivenciar uma nova fase de desenvolvimento. Aspectos disciplinares. O coronel Paulo Marcelino era um oficial extremamente disciplinador, o que ficou demonstrado ao longo da sua carreira. Durante seu comando, foram excluídos 121 soldados. A imprensa dava destaques a esses fatos. Foi uma época em que muitos policiais militares se envolveram em práticas de crimes violentos, o que exigia rigor na disciplina. Por conta desse rigor com a disciplina, o coronel Marcelino enfrentou dois fatos muito marcantes durante esse comando. Passamos a comentá-los. Ato de execração repudiado pela tropa. No dia 23 de fevereiro de 1989, um soldado cometeu um grave crime no Parque Solon de Lucena, fato que ganhou ampla repercussão na imprensa e o repúdio de toda a tropa. Mas, no dia 25 do mesmo mês, esse policial militar foi expulso e o comandante convocou uma formatura no 1º Batalhão, onde pretendia reeditar um cerimonial que há muito havia sido abolido dos regulamentos. O ato consistia em colocar o militar excluído diante da tropa para dele retirar a farda e em seguida ele ser entregue à Polícia Civil, que já estava com uma viatura tipo camburão no pátio do 1º Batalhão. Era um ato de execração extrema. Os praças e oficiais convocados para essa formatura não sabia dessa intenção do comandante. Quando o cerimonial começou, toda a tropa percebeu a pretensão do comandante e se revoltou de forma repentina e em ação impulsiva e imediata, impedindo a continuidade da cerimônia. Alguns praças, inclusive, ficaram fazendo ameaças ao comandante. A solenidade foi suspensa. Horas depois, o soldado foi conduzido à central de polícia em viatura da Polícia Militar e apresentado ao delegado que presidia o inquérito. A legalidade foi cumprida, porém sem execração. Esse episódio constituiu um grave desgaste à imagem do comandante. Acontecimentos
conhecido como Revolta da Fome. Outro fato relevante, também relacionado à disciplina, ocorreu no dia 25 de setembro de 1990, no espaço entre o QCG e o 1º Batalhão. O Banco do Estado da Paraíba, Paraiban, que fazia o pagamento dos funcionários do Estado, tinha sido fechado para uma liquidação judicial. O pagamento do Estado estava em constante atraso. No dia 25 de setembro, seria pago o mês de agosto e muitos policiais militares, já angustiados com esse atraso, se dirigiram ao 1º Batalhão, onde receberiam seus vencimentos que seriam pagos pela Caixa Econômica Federal. Por total desorganização desse banco, houve uma grande demora no início desse trabalho, o que causou tumulto entre os desesperados policiais reunidos na Praça Pedro Américo. Houve prática de atos de disciplina, com policiais ora se dirigindo ao 1º Batalhão, ora se voltando para o QCG. Os canteiros de plantas da Praça Pedro Américo foram totalmente destruídos a coturnos. O comandante, de forma precipitada, se dirigiu à tropa revoltada com tom enérgico e foi recebido com vaias na porta do quartel. Por prudência, o comandante entrou no quartel e mandou fechar as portas. A bandeira do comandante, que estava no mastro, foi retirada e rasgada. A porta do quartel foi forçada e danificada. Durante as manifestações, alguns policiais, ansiosos por receber seus vencimentos, gritavam que estavam com fome, o que fez o movimento ficar conhecido por Revolta da Fome. Depois da apuração desses fatos, diversos policiais militares foram punidos disciplinarmente e outros 29 foram denunciados na auditoria militar. Ao ser ouvido na justiça, o comandante disse que não conhecia os acusados como autores dos atos apurados. Dessa forma, todos os denunciados foram absolvidos. A imagem do comandante ficou mais uma vez maculada e a disciplina seriamente comprometida. Passagem de comando. No dia 14 de março de 1991, o coronel Paulo Marcelino dos Santos passou o comando da corporação ao coronel Nivaldo Correia de Oliveira, que era o subcomandante. Essa transmissão se deu de maneira informal. Em setembro, em solenidade realizada no quartel do Centro de Ensino, no dia 17 de março de 1991, o coronel Nivaldo Correia de Oliveira passou o comando para o coronel João Batista de Souza Lira. O coronel Paulo Marcelino dos Santos passou para a reserva remunerada ao atingir 30 anos de serviço no dia 3 de janeiro de 1994. Como se percebe, a maior contribuição desse comando foi a criação e instalação do sistema de ensino da corporação, o que deu início a uma nova fase de desenvolvimento na Polícia Militar, pelo que registramos nossos reconhecimentos e agradecimentos.
Thank you.